Olá, pessoal! Chegando mais um vídeo essa semana e o tema dessa vez é para falar sobre medo. Como está a sua vida? Como está você nesse momento e o medo? Estamos vivendo num momento onde muitas pessoas estão paralisadas pelo medo. O medo, pessoal, ele é importante. O medo faz parte de todo ser humano. Quem fala que não sente medo, a gente tem que ter, às vezes, até um ponto de atenção, né? Porque às vezes o fato de não ter medo a pessoa pode se tornar, às vezes, uma pessoa muito pouco cautelosa, às vezes impulsiva demais, né? Mas vamos entender primeiro o que que é o medo. O medo é uma emoção, né? Tem pessoas que chamam de sentimento, aqui eu não vou entrar tanto na parte teórica, vamos para a parte prática mesmo, né? O medo é algo que faz parte do ser humano. Assim como a gente sente raiva, a gente sente alegria, a gente sente amor, a gente tem uma série de sentimentos e sensações, a gente também sente medo. Eu sinto medo? Óbvio. O medo, ele é um mecanismo de proteção. Então, quando eu sinto medo, por exemplo, que eu tenho que ter cuidado ao atravessar uma grande avenida, uma rua, quando eu sinto medo, né, que lá na infância nossos pais, né, nossa família falava para não colocar o dedo na tomada, que dá choque, cuidado com o fio desencapado na rua. Nesses momentos, o medo entra em ação para nos proteger. Até aí, excelente. Até aí tá ótimo. O medo ele serve para isso. O grande problema, pessoal, é quando o medo ele se torna muito além disso. É quando o medo ele se torna algo que ele faz parte da nossa vida em todos os momentos. Tem pessoas que têm medo de falar com outra pessoa. Pessoas, às vezes, num mesmo ambiente, numa casa, num trabalho, entre amigos, precisa às vezes falar alguma coisa, resolver alguma coisa, mas tem medo do que a pessoa vai pensar. Tem medo da reação daquela pessoa. E aí eu já pergunto, né? A primeira reflexão aqui sobre este medo. O que que é melhor? O que que é pior? Será que é melhor eu ir mantendo aquele meu problema, e às vezes é uma coisinha deste tamanho, normalmente, muitas vezes é uma coisa bem pequena. Aí eu fico na minha cabeça alimentando. Ai, mas eu vou falar, mas ele não vai gostar, mas a pessoa não sei o quê. E aí a própria pessoa se alimenta, ela se retroalimenta de mais medo, mais coisas negativas. Mas e o que a pessoa pensar? Vai pensar, mas e o que a pessoa vai não sei o quê? E aí ela não age, ela não resolve os problemas da vida dela. Por quê? Porque o medo está impedindo. Quando a gente começa a se conscientizar disso, tomar consciência, prestar atenção sobre isso, a gente começa a... O que é o ideal, né? Que a gente comece a refletir. O que é melhor? Eu ir alimentando isso dentro de mim e isso tá me fazendo mal, e eu vou deixando, e isso é um problema e eu preciso resolver? Ou é melhor eu arriscar? Eu vou lá, falo com a pessoa, pode ser que ela se incomode, sim, pode ser que ela não goste, mas e se eu resolver? Porque normalmente, quando a gente tem esses problemas, eu tô falando aqui de um primeiro medo, né, muito comum aí a quase todas as pessoas. Já vou trazer outros exemplos. Quando a gente deixa este medo tomar conta do nosso jeito de ser, a gente deixa de resolver as coisas rapidamente. A gente deixa de dar o próximo passo, às vezes numa questão ali, numa relação, não importa qual tipo de relação seja, por conta disso. Porque eu fico querendo controlar o que o outro vai pensar, porque, pessoal, quando eu fico na minha cabeça, mas eu não vou falar porque o outro vai pensar, mas eu vou, mas eu não vou fazer isso porque o outro é o meu lado controlador querendo controlar o comportamento do outro. O que eu faço? Eu deixo de agir
para querer controlar mais a situação. Olha que interessante, né? A nossa forma de funcionamento é algo bem complexo aí. E obviamente que no nosso dia a dia, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não para refletir sobre essas coisas. Então, tô trazendo aqui para vocês um primeiro conhecimento, uma primeira reflexão para que vocês pensem. Vocês deixam de agir no sentido de conversar com outra pessoa por causa do medo, porque vocês ficam pensando o que a pessoa vai pensar, vocês ficam pensando que a pessoa pode não sei o quê, e aí aquilo, um negocinho assim, fica um monstro. O quanto vocês alimentam esses problemas ao invés de ir lá e resolver, ao invés de ir lá e conversar, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. O quanto acaba tendo problemas na nossa vida, a gente acaba deixando com que problemas fiquem maiores porque a gente não foi resolver. Porque a gente não deu o próximo passo, porque a gente preferiu, é uma escolha, e mesmo que inconsciente, é uma escolha. A gente preferiu ficar ali se alimentando e retroalimentando negativamente de um monte de coisa, ao invés de ir lá e falar para a pessoa o que está incomodando, ou algo que eu quero resolver com ela, uma coisa no trabalho, às vezes com o colega, uma ideia. Tem pessoas que não dão ideias pro colega, não dão ideias pro líder, pro chefe, com medo do que a pessoa vai pensar. Então, até que ponto o medo está afetando a sua vida, a vida de vocês que estarão aí assistindo esse vídeo, que estarão refletindo sobre esse tema. Até que ponto o medo impede vocês de melhorar as relações, de melhorar a relação pessoal, amorosa, de melhorar as relações de trabalho, profissionais e de amizade? Até que ponto? Pense sobre isso. Aí, evoluindo no nível do medo, porque existem vários níveis de medo, pessoal. Tem as pessoas que já têm o medo de realmente dar um próximo passo na vida. Ela tá num trabalho que ela não gosta. Vamos pegar o trabalho, né? A parte profissional, que é algo tão forte para o ser humano. É onde a gente passa, às vezes, maior parte do nosso tempo. Olha que interessante, né? A gente passa, às vezes, 8, 10, 12 horas dentro de uma empresa. A gente não gosta de fazer aquilo, mas a gente não consegue ter a coragem e a atitude de dar o próximo passo. Por quê? Porque o medo impede. A gente deixa esse medo prevalecer ao ponto de nos segurar, de nos estagnar. Tem pessoas que passam anos, não é 1, 2, 3, tem pessoas que passam 10, 20, 30 anos, uma vida, sem conseguir dar o próximo passo por medo. Aí tem pessoas que pensam assim, que até querem dar um próximo passo profissional, elas veem uma outra empresa, às vezes até dentro da própria empresa elas veem um cargo que elas poderiam, né, ali alcançar, crescer, mas às vezes ela precisa comentar para o chefe dela, para o líder dela, que ela tem aquela vontade. Porque tem vezes que o líder também não enxerga. Aí a gente tem um outro lado da situação, né? Mas vamos pensar nessa pessoa que ela tá vendo que ela pode mais. Quem aí de vocês, né? Quem estiver me vendo, me ouvindo, prestando atenção nesse vídeo, tem a percepção, sente que pode mais. E que tá num lugar profissional que tá ali, ó, sufocada, estagnado, não consegue crescer. Por que você não dá o próximo passo? Por que você não consegue ir em busca de outra oportunidade, de conversar com as pessoas? Por medo, normalmente. O medo faz a gente ficar no lugar.
Quando eu começo a tomar consciência disso e refletir sobre essa parte profissional, pessoal, o que eu preciso pensar? Ok, o medo tá me fazendo pensar nas possibilidades, tá? Eu tô aqui na minha vida profissional assim, hoje eu tenho tal remuneração, né? Meu salário, enfim, quanto eu ganho por mês é tanto. Mas e se? O se é que acaba com tudo. Mas e se não der certo? Porque as pessoas só pensam, normalmente nós, seres humanos, nós tendemos a pensar no que não vai dar certo. Né? E aí a pessoa fica, mas e se não der certo? Mas e se isso? E ela, internamente, ali no e se negativo, ela não para refletir no e se positivo. Ou ela já dizer, se é o que eu quero, eu vou fazer dar certo. Eu vou atrás do que eu quero. Eu vou buscar. Eu tô com medo? Sim, eu já entendi que eu tô com medo. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, pessoal. Porque o autoconhecimento faz a gente estar atento a esses mecanismos, a esse nosso funcionamento. Então, o que acontece? Eu quero mudar profissionalmente, eu quero dar um próximo passo. E eu sinto medo. Ok, o medo é justo. Eu, Babi, tive medo várias vezes. Mas ao mesmo tempo que eu tive medo, eu fui consciente e eu pensei no que eu queria. Eu olhei para frente, eu não deixei o medo me segurar. Vários momentos da minha vida. Quando eu saí da minha cidade, né? Lá do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, eu fui para uma cidade maior, em Porto Alegre, eu tive medo. Quando eu saí de um trabalho e fui para o outro e fui buscando lugares melhores, porque teve momentos que eu vi lugares que eu não cabia mais naquele lugar. Eu não me encaixava mais naquele lugar. E não tem a ver isso com prepotência. Isso tem a ver, pessoal, com a gente conhecer o nosso potencial. A gente saber os nossos pontos fortes. Quando eu sei do meu potencial, quando eu sei dos meus pontos fortes, quando eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu busco, que eu tô sempre me atualizando, e a empresa que eu estou, ela não enxerga isso, quem tem que mudar sou eu. Simples assim. E aí eu tive medo. Eu tive medo quando eu busquei outros lugares para trabalhar, quando eu troquei, né? Quando eu fui trocando de lugares que eu trabalhava, quando eu assumi uma nova posição de liderança. Eu tive medo? Óbvio que eu tive medo. Mas ao mesmo tempo que eu tive medo, eu já pensava: o que eu preciso fazer para melhorar isso que eu tô com medo? Qual é a minha ação? Olhar para frente. O medo faz a gente olhar para trás, o medo faz a gente ficar parado. Então, comecem a se conscientizar o que vocês têm medo e de que forma esse medo está paralisando vocês. O que vocês precisam fazer para sair do medo? Quando eu estou preocupado com as ações, olhando para frente, o medo ele não tem mais espaço na minha vida. Agora, quando eu fico no medo, o medo vai crescendo dentro de mim. Quando eu tomo consciência do medo e eu olho para frente e eu digo, é lá que eu quero chegar, e para eu chegar lá eu preciso fazer isso, e eu vou efetivamente para a ação, o meu funcionamento, o meu jeito de ser, o meu dia a dia, o meu corpo vai estar voltado para o quê? Para as ações, para as atitudes. E aí pode ser que venha o medo, mas o meu foco tá diferente. Eu não deixo o medo falar mais alto. Então, pessoal, observem o quanto vocês estão deixando o medo falar mais alto ou se vocês estão olhando para o que vocês precisam fazer para ir para frente. Eu posso falar aqui de um outro exemplo que é muito comum também. Muitas pessoas, elas vivem relações que não são felizes. Eu já passei por isso.
algumas vezes. E aí, na hora de a gente terminar aquele relacionamento, dá medo? Óbvio que sim, dá medo. Porque vem um monte de coisa na cabeça, a gente não sabe se vai arrumar uma pessoa não sei o quê. Ah, mas eu vou ficar assim assado. Vem um monte de coisa. Toma consciência disso, é justo sentir, somos seres humanos. Porém, ok, é o que eu tô sentindo, mas o que eu quero daqui para frente? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Né? Olha para frente, vai pensando nas ações e não adianta só ficar pensando, porque só ficar pensando também não sai do lugar e também gera ansiedade. Então a gente tem que achar esse equilíbrio entre sentir, entender o que está acontecendo, olhar para frente, as ações que eu preciso fazer e ação, próximo passo. Medo demais e muito apego ao que não deu certo leva para depressão. E pensar demais e preocupação demais e pensar e não agir gera ansiedade. O que a gente consegue fazer a nossa vida diferente é o hoje. Eu preciso só olhar para frente para eu saber, então se eu quero daqui um ano estar em tal lugar, fazendo tal coisa, o que hoje eu preciso fazer? A gente constrói o nosso futuro hoje. Tem pessoas nesse momento com medo do coronavírus. É justo. Mas até que ponto este medo está paralisando essas pessoas? Até que ponto, né? É o ponto onde o medo... Lembra que o medo é um mecanismo de proteção. Então, enquanto o medo do coronavírus me protege, que eu sei que eu tenho que sair de máscara, que eu tenho que passar álcool em gel, que eu tenho que fazer todos os cuidados, show. Quando isso tá me impedindo de fazer outras coisas, se eu às vezes já tô até, né, se eu moro em lugares que as coisas já estão evoluindo, melhorando, os lugares estão abrindo e mesmo assim eu tô paralisado, eu preciso refletir sobre isso. Não é normal sentir um medo exacerbado, né? Um medo além do normal, onde eu fico paralisado. Então, pessoal, o meu objetivo com esse vídeo de hoje, né, com essa reflexão, é realmente trazer esse pensamento, trazer essa tomada de consciência. Você tem medo de falar com as pessoas sobre o que você pensa? Porque você quer controlar o que ela pensa, o que ela vai sentir? Você tem medo de arriscar, de dar o próximo passo? Profissionalmente, por exemplo, como eu falei aqui, né, dei um exemplo profissional. Você tem medo de mudar sua vida pessoal, seu relacionamento? Você precisa se perguntar: até quando eu fico nisso? O que eu quero para minha vida? Onde eu quero chegar? Como é que eu quero estar em 2021, em 2022, em 2025? Como que eu quero estar lá na frente? Se a gente não para fazer essas perguntas, a gente vai vivendo no piloto automático e as coisas não andam. A gente não para olhar para a nossa vida. A nossa vida, pessoal, é como se fosse uma viagem. Qualquer viagem. Você pode viajar de carro, você pode viajar de avião, você pode fazer uma viagem de navio, não importa. Mas pensa comigo. Se você pega o carro, entra num avião ou entra num navio e fala assim: para onde você vai? Não sei. Ah, mas qual o trajeto, qual o lugar, qual a região? Não sei. É a mesma coisa que você está vivendo hoje, sem saber para onde você vai. Seja da sua vida pessoal, seja da sua vida profissional, seja da sua empresa. Se você é dono de empresa, então, e não sabe para onde a sua empresa vai, cuidado. Muitas empresas, esse ano, realmente entenderam qual é a diferença, né, de uma empresa
que tem estratégia, de uma empresa que tem planejamento, para uma empresa que não dá atenção para essas coisas. Eu ainda vou fazer outros vídeos para falar somente disso. Então, gente, o medo, se eu tenho uma viagem planejada, não, eu vou sair daqui, eu vou pegar a minha terra, Rio Grande do Sul, vou sair de São Paulo, eu vou de carro. Eu vou passar no Paraná, do Paraná eu vou fazer não sei o quê, eu vou para Santa Catarina, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele passeio. Eu sei das minhas ações para chegar no Rio Grande do Sul daqui a um mês. Eu sei o meu trajeto. Ah, de avião, eu vou viajar para a Europa. Bom, eu quero fazer todos os países da Europa em X tempo. Bom, então eu já saio do Brasil sabendo, né, que eu vou viajar primeiro para tal país, depois eu vou fazer tal passeio, depois eu vou para tal lugar. Eu já saio com aquilo, né, meio programado. Vão surgir passeios e situações inesperadas nessa viagem? Vão, com certeza. Na nossa vida, com certeza. O planejamento, pessoal, a gente olhar para frente, ele serve para nos dar esse norte e ele serve para que a gente não deixe o medo. O nosso tema aqui é o medo. Ele serve para que a gente não deixe este medo nos impedir. Porque quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente vai olhar para as ações, a gente vai olhar para as atitudes. A gente vai estar muito mais preocupado com o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Se eu não tenho esse mapa da minha viagem, eu fico à deriva, né? Falando do navio, eu fico à deriva. Eu fico sem saber para onde ir. Então, pensem nisso. Como é que tá a vida de vocês hoje? Vocês estão deixando o medo paralisar, o medo do coronavírus, o medo da crise, o medo da política, o medo de falar com não sei quem, o medo do chefe, o medo de trocar de emprego, o medo do quê? Que medo é esse tão, né, grande ao ponto de fazer as pessoas manterem, né, uma vida sem andar para frente, né? Então pensem a respeito e olhem para frente. Se vocês se identificaram com pelo menos um dos pontos que eu trouxe aqui, começa a olhar para frente. Começa a olhar para frente, começa a se perguntar: o que eu quero da minha vida? Onde eu quero estar com X idade? E vocês vão perceber que o medo cada vez menos vai aparecer. Por quê? Porque vocês vão ter para onde olhar. Tá certo? Então, esse é meu recado dessa semana para vocês. Foi uma reflexão bem profunda, mas é para realmente ajudar. Pode ser que doa, mas às vezes esse chacoalhão é importante para que a gente saia, né? Saia da inércia ali, saia daquela zona de conforto, que a gente fica muito tempo às vezes. Eu espero de verdade que vocês compartilhem com quem vocês, né, julguem aí que possam gostar desse vídeo. Não se esquece, né, de se inscrever no meu canal do YouTube para me ajudar aí a aumentar o número lá de inscritos. Dá um like para curtir o vídeo e compartilhar, clicar lá, se inscrever e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada e boa semana para todos.